Oi pessoal, eu sou Rebeca Borba, fisioterapeuta do trabalho e perita judicial, e eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês hoje sobre acidente de trajeto. Para quem já assistiu aos meus vídeos aqui no canal, deve ter visto um vídeo que eu falo sobre acidente de trabalho, os tipos e a forma de equiparação legal. E o acidente de trajeto é um dos tipos de acidente de trabalho que nós temos. Ano passado, no final de 2019, o presidente da República sancionou uma medida provisória que descaracterizava o acidente de trajeto como acidente de trabalho e ele passou a deixar de fazer parte do rol de acidentes de trabalho. Agora, em abril de 2020, essa medida provisória foi revogada e o acidente de trajeto volta então a ser considerado acidente de trabalho. Mas muita gente tem dúvida. E o que muda? A empresa, nesses casos, tem obrigação de pagar indenização ao funcionário que é acidentado no trajeto de casa para o trabalho? O empregador, ele tem alguma responsabilidade nisso? O trabalhador tem algum direito especial por ser considerado acidente de trajeto, um acidente de trabalho? Então a gente vai falar aqui agora um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Então, para começar, como eu já falei, o acidente de trajeto, com a revogação da medida provisória número 905 de 2019, volta a ser considerado um acidente de trabalho. O acidente de trajeto, ou também conhecido como acidente de percurso, é aquele que ocorre no trajeto entre a residência e o local de trabalho do trabalhador e vice-versa. Então, no trajeto de casa-trabalho, trabalho-casa, se o trabalhador sofre algum acidente, é considerado acidente de trajeto e, portanto, é um acidente de trabalho. Quem diz isso é a Lei 8213, de 24 de julho de 1991. E essa lei, no artigo 21, inciso 4, a linha D, diz que o acidente que ocorre no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive no veículo do próprio segurado, é considerado, então, é equiparado a acidente de trabalho. Só que aí a gente vai para aquela resposta, para aquela pergunta, na verdade, que muitas pessoas me fazem. Mas a empresa, ela é responsabilizada nesse tipo de acidente com seus funcionários? A empresa tem que pagar algum tipo de indenização ao funcionário que sofre um acidente de trajeto? Então vamos ver. Para a empresa ser responsabilizada sobre algum acidente de trabalho, é necessário que tenha sido caracterizados os elementos da responsabilidade civil. O primeiro deles é o dano. Então, houve dano ao trabalhador? Qual a extensão do dano? Esse dano é definitivo ou temporário? Então, por exemplo, se o trabalhador sofre um acidente de moto e fratura uma perna, houve um dano? Houve, fraturou a perna. Se ele foi atropelado e quebrou o punho, houve um dano? Houve fratura de punho, certo? Então tem que ter o dano. Segundo elemento, nexo causal. O dano tem que ter nexo com o trabalho. Então vamos lá. Teve dano? Teve, fraturou a perna. Tem nexo com o trabalho? Tem. Ele não estava indo trabalhar? Ou voltando do trabalho? Por isso que tem que ser no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. Se for em outro percurso, não tem nexo com o trabalho, não é acidente de trabalho. Mas nesse caso do acidente de trajeto, tem nexo com o trabalho. Até aí tudo bem. Agora, a empresa tem culpa nesse acidente. Essa culpa, ela pode ser uma negligência, que é uma falta de cuidado, uma imprudência, tomar uma atitude diferente daquela esperada, ou uma imperícia, uma falta de conhecimento ou habilidade específica para o desenvolvimento de uma atividade. Como, por exemplo, vou dar um exemplo fora daqui do âmbito, mas se a empresa, por exemplo, pegar um trabalhador que não tem treinamento para operar uma máquina de corte e coloca ele para operar uma máquina de corte e ele sofre um acidente, então a empresa tem culpa por uma imperícia cometida e seria então um acidente típico, que é outro tipo de acidente. Mas se tratando aqui do acidente de trajeto, a empresa tem culpa?
Não. A empresa não tem culpa. Então, não se caracteriza os 3 elementos da responsabilidade civil, então a empresa não tem a obrigação de indenizar esse trabalhador que sofre o acidente de trajeto, porque ela não tem a culpa, tá certo? E aí, quais são, então, as vantagens do indivíduo, né, ter caracterizado o acidente de trajeto como um acidente de trabalho? Então, vamos lá. Primeiro, o acidente de trajeto, sendo considerado um acidente de trabalho, dá ao trabalhador a possibilidade de se ausentar, né, retirar o benefício acidentário do INSS, o de espécie B91, que é o relacionado ao acidente de trabalho. Isso vai dar a ele, quando ele retornar do benefício, estabilidade de 12 meses. Então, quando ele retorna do benefício, ele não pode ser demitido sem justa causa por 12 meses, dá estabilidade a ele no emprego. E terceiro, o tempo de afastamento que ele passar devido às lesões sofridas no acidente conta para fins de aposentadoria, o que é diferente do benefício por doença ou acidente comum, que o tempo que a pessoa passa afastado no INSS não conta para fins de aposentadoria, certo? Agora, muita gente também me pergunta, mas e o motoboy que trabalha em moto, trabalha com trânsito, com entrega? Se ele sofre um acidente, a empresa tem culpa? É um acidente de trajeto? Nesse caso, não é um acidente de trajeto, seria um acidente de trabalho, um acidente típico de acidente de trabalho. Porque este motoboy, ele não está indo para casa, nem voltando do emprego. Ele está em pleno exercício profissional, certo? Agora, se a empresa vai ter a culpa para caracterizar os elementos da responsabilidade civil e ela ser responsabilizada por aquele acidente, aí já é outra história, precisaria de uma investigação. Geralmente, esses casos caem na mão de um juiz para que ele possa decidir caso a caso, para que ele possa investigar se existem os elementos da responsabilidade civil, se a empresa é culpada ou não, certo? Mas aí vocês precisam então diferenciar muito bem os acidentes de trajeto e os acidentes típicos de profissionais que trabalham no trânsito, motoristas e motoboys, entregadores e etc. Se estiver em exercício da função, não é de trajeto, e sim acidente típico de trabalho. Se ele não tiver em exercício, tiver somente indo trabalhar, não tiver ainda no seu expediente de trabalho, indo trabalhar ou voltando do trabalho para casa, aí sim, no caminho casa, trabalho, trabalho, casa, aí sim é caracterizado o acidente de trajeto, que volta a ser então considerado o acidente do trabalho com a revogação da medida provisória 905 de 2019. Tá joia? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou procurar responder a todo mundo. E fiquem ligados aqui no canal que eu vou postar vídeos com mais frequência. Até mais!